Olá, cursistas! Eu sou Tiago Carvalho, ator, produtor, gestor cultural e educador. Estou ministrando o componente de produção e gestão cultural em teatro. Nessa unidade, refletiremos sobre a produção cultural no teatro de grupo, principalmente na perspectiva da criação cênica, em que trataremos de produção fora do seu contexto, da sua abstração, visto que não existe uma produção em geral. Qualquer processo, seja ele de um grupo, de um elenco, pode ser visto como algo que contém elementos constitutivos, conforme elenca o pesquisador Albino Rubin. A. Criação, inovação, invenção. B. Transmissão, difusão, divulgação. C. Preservação e manutenção. D. Administração e gestão. E. Crítica, reflexão, estudo, pesquisa, investigação e, por fim, F. Recepção e consumo. Todavia, é importante que tais elementos sejam diferenciados e diagnosticados de modo que a compreensão seja entendida em sua totalidade. Aqui, destaco a importância da necessidade de ampliar o ponto de vista sobre as reflexões geradas no entorno de um produto cênico. Além de se pensar nas questões estéticas e políticas, o artista precisa se envolver com as questões relativas ao valor do seu produto. Esse mesmo artista que cria a sua obra de arte sabe quanto custa a sua execução? Executar exige planejamento. Não quer dizer apenas desenvolver o produto artístico, mas pensar os gastos, os prazos, o modo de produção. Tal planejamento envolve algumas locuções de ação que estão na base de uma organização que direciona a produção. O que fazer? Por que fazer? Como fazer e para quem fazer? O pensamento estético e filosófico do teatro de grupo inicia-se na década de 1970, período em que os coletivos ganham outros espaços que não os convencionais. São os porões, as igrejas, a periferia, as pequenas salas, as ruas. A obra é uma criação coletiva da qual os autores não apenas tomam parte em todos os níveis da produção e da criação, mas também do ponto de vista utópico. Eles precisam acreditar que é possível ser um coletivo sem normas autoritárias, sem concessão individual, um coletivo de liberdades individuais. Em um ensaio produzido no período de 1970, cujo título é Quem faz teatro, Mariângela Alves de Lima, lá nos anos de 1982, vai nos descrever algumas características do teatro de grupo. Trata-se de um conjunto que tem como ponto de partida alguma identificação. Pressupõe-se participação consciente, que o ator seja o proprietário dos meios de produção da arte. Elimina ou procura eliminar do interior da criação teatral a divisão social do trabalho. Forma o ator que, além da função de intérprete, deve se ocupar da feitura do texto à organização da produção executiva. Constrói um tipo de processo, mistura indiscriminadamente obra e vida. Quer criar uma obra que sobreviva ao seu consumo imediato, cria formas pessoais e intransferíveis de atuação artísticas. Prioriza o ator, faz espetáculos que discutem a linguagem do teatro. Mesmo aceitando riscos financeiros e procurando vencer a luta por meio de uma entrega total, corpo, alma, dinheiro, esses grupos sentem que a afinidade de ideias, construída com a experiência e fortificada no convívio escolar, poderia ser um elemento mais dinâmico do que a anuência e a tolerância com os valores que procuravam contestar. Segundo Silvana Garcia, em seu Teatro da Militância, ela vai nos dizer que o seu coletivo é entendido, no geral, com a participação de todos e todas as instâncias do processo produtivo e, consequentemente, com a abolição de qualquer hierarquia ou divisão de trabalho por especialidade. Partindo dessa perspectiva, é possível compreender que o teatro, na década de 1970, teve em sua base inicial o coletivo como fator diferencial para distinguir o teatro comercial do teatro de pesquisa. Quanto mais familiarizados com o meio teatral fossem os integrantes do grupo, maior domínio eles teriam sobre os procedimentos de produção. Dessa maneira de agrupar-se, podem-se encontrar diferenças entre os grupos ou companhias, e são essas as diferenças que definem o perfil de cada grupo. O fato de algumas pessoas se unirem para gerar teatro dessa maneira e essa grupalidade se mantém além da montagem do espetáculo, motivam
impulsiona os integrantes a pensar em outras questões relacionadas à produção e à sobrevivência. O grupo tenta desenvolver um trabalho que não é somente a criação do espetáculo, mas principalmente o trabalhar para a formação do homem. E é nesse íntere que buscamos reconhecer suas debilidades como um meio de avançar em sua existência e em sua produção artística. Desse modo, cria-se um espaço em que não há apenas a preocupação de incorporar uma série de elementos técnicos relacionados ao ofício do ator e nem só para criar espetáculos. Abre-se um espaço em que há a formação do ator em vários níveis e pressupondo um lugar de ampla liberdade formativa. Entre outros elementos, isso é o que diferencia a ideia de estabelecer-se dentro do conceito de teatro de grupo. Falamos em conceito porque podemos verificar que para a realização teatral necessita-se de um grupo de pessoas. Teatro de grupo pressupõe, portanto, estabilidade de elenco, conformação de um esquema de treinamento de atores, criação de material espetacular e, principalmente, fazer um teatro que confronta com as suas dificuldades e hegemonias. Nesse sentido, esse fazer teatral se dá à margem não por imposição e sim por opção, criando um espaço de reflexão sem perder de vista o espaço criativo e a construção do material espetacular, havendo espaço tanto para o desenvolvimento ético quanto para o estético. A cultura sempre foi pautada na discussão da pasta do governo federal, contudo, esse raramente consegue estabelecer um diálogo produtivo com a sociedade civil. Isso talvez ocorra porque cada um caminha por uma estrada. No caso da vida governamental, o pensar e se fazer cultura não são considerados atos efêmeros, que se manifestam por meio de uma atividade espetacular. Com relação às políticas públicas voltadas para a cultura, desenvolvida nos anos de 1990, um momento pontual para se pensar nas estratégias do governo e na operacionalidade da Política Nacional de Cultura, Alexandre Barbalho vai fazer a seguinte reflexão: a preocupação da Unesco com a questão da política cultural em sua relação com o desenvolvimento atravessa os anos e chega aos nossos tempos com a promoção por parte da instituição da Década Mundial do Desenvolvimento Cultural. Em 1992, a Unesco e as Nações Unidas criam a Comissão Mundial da Cultura e Desenvolvimento com base em um diagnóstico. A comissão emite um relatório final destacando uma série de formulações que procuravam abranger as transformações pelas quais a cultura havia passado ao longo do século, e em especial o papel central ocupado pelas indústrias culturais e pela mídia, papel intimamente relacionado com o momento da globalização ou modernização. Esse relatório foi fundamental para que, em 1998, a entidade organizasse em Estocolmo a Conferência Mundial de Políticas Culturais. O relatório produzido pela comissão possibilita perceber que as políticas culturais vêm recebendo atenção e sendo alvo de investimentos por parte de algumas instituições e organismos públicos e privados. Todavia, antes de haver uma empolgação com os resultados do relatório, é necessária uma reflexão sobre o conceito de políticas públicas, sobre o qual, apesar da extensa bibliografia, ainda há discordâncias quanto ao seu significado. Teixeira Coelho, no Dicionário de Política Cultural, esclarece: uma ciência da organização das estruturas culturais, a política cultural é entendida habitualmente como o programa de intervenções realizadas pelo Estado, entidades privadas ou grupos comunitários, com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. Sobre esse entendimento imediato, a política cultural apresenta-se assim como um conjunto de iniciativas tomadas por esses agentes, visando promover a produção, distribuição e o uso da cultura, a preservação e a divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por eles responsáveis. Ao analisar essa definição de Coelho com rigor, entendemos que a política cultural é o conjunto de intervenções práticas e discursivas no campo da cultura. Contudo, tais intervenções não são científicas, visto que política e cultura não são sinônimos e nem se confundem com ciência. Para Barbalho, outros aspectos podem sugerir que a política cultural relacione-se com a organização das estruturas culturais. Ao falar em organização, esta proposição parece identificar políticas com gestão cultural, quando, na realidade, a primeira trata, ou deveria tratar, dos princípios, dos meios e dos fins norteadores da ação
e a segunda, de organizar e gerir os meios disponíveis para a execução desses princípios e fins. A gestão, porém, está inserida na política cultural, faz parte do seu processo. Em outros termos, a política cultural pode ser vista como o pensamento da estratégia, enquanto a gestão cuida de sua execução. Para Barbalho, o tema situa a política cultural em um âmbito objetivista da cultura, ou da cultura organizada e estruturada. Artistas e grupos de teatro, por meio das políticas geradas, acabam se empenhando para garantir e entender a política cultural não apenas no campo conceitual, mas também no campo prático. Pensar a gestão de um grupo por meio de um pensamento estratégico demanda um tempo precioso. É necessário aproveitar ao máximo as experiências e dialogar com todas elas. E, ao final, construir um novo modelo operacional dentro do coletivo, sem se esquecer da perspectiva colaborativa e também do modo cooperativado que sempre permeou o imaginário e a prática de grupo. Durante os anos de 1980, a sociedade brasileira se acostumou a tratar a cultura como elemento de sustentabilidade econômica e social. Essa é uma das questões mais evidentes que vem ocorrendo nos últimos anos, mas há que se considerar também o ponto de vista da diversidade cultural. Por um lado, enquanto pontos de vista são tratados como um conceito que se preserva e outro congela, é importante salientar que alguns teóricos se concentram no objetivo e se esquecem do processo. Sustentabilidade da cultura significa a sustentabilidade que dá origem ao produto cultural e requer, portanto, a integração entre os princípios humanistas e o pensamento holístico, ou seja, compromisso com o desenvolvimento da condição humana e a capacidade de pensar e agir de forma articulada entre as partes e o todo. Segundo Coelho, em palestra ao curso de especialização em gestão cultural, essa reconfiguração é uma premissa que diariamente está evidenciada nas discussões por parte dos agentes de cultura e dos pesquisadores das ciências humanas. Mas na lógica da reconfiguração é notório perceber certo movimento por parte dos cientistas exatos, do que das humanas. Estes estão dispostos a rever os seus conceitos. Já no campo humano fica clara a identificação com certo conservadorismo. Quando a cultura for tratada como algo sustentável, será possível perceber que ela se organiza de modo a construir para a manutenção da condição humana. Esse compromisso pode ser um modelo de organização sistemática que trabalha com a complementariedade entre as dimensões econômicas, sociais e ambientais, de modo a promover inclusão social, desenvolvimento econômico e proteção dos recursos humanos. Se percebermos no sentido que buscamos para fazer da cultura arte e política, logo ficará evidente que essa é uma relação complexa entre o conceitual, estratégico, artístico e político, visto que se trata de uma escolha ideológica e subjetiva nos modos de se fazer, de se fluir, nas maneiras de se agenciar o possível e o transcendente. Essa busca pela superação do previsível está pautada na ultrapassagem dos regimes tradicionais de representação, de modo a fazer a ação artístico-cultural compromisso com as possibilidades criadoras e transformadoras. Uma questão parece óbvia: sustentabilidade é construção de redes. Ninguém se afirma sustentável no isolamento da individualidade. Por esse viés, podemos compreender que todos os atores da cadeia produtiva das artes, artistas, patrocinadores e público, são parceiros no elo da expansão e concretização das possibilidades. Se pensarmos no campo da produção cultural, logo teremos um enfrentamento de questões. Até aqui, a compreensão sobre o quadro da sustentabilidade econômica e sobre a sua reconfiguração se deu pelo compartilhamento de ideias e práticas, que podem representar um modo de estar e fazer parte de um lugar que se desenha. Essa prática pode ser entendida ou evidenciada como um imperativo de agir coletivamente, construindo cada um como sujeito. Cabe aqui um bordão: dominar o objetivo e tangível para continuar existindo o subjetivo e o intangível. Vale ressaltar que as experiências e o idealismo de grupos de teatro podem ser um exemplo de sustentabilidade como projeto político, os quais, sem competência estética, ficam apenas no oportunismo ou no case de gestão. No contexto sociopolítico e cultural, vivemos em um magma. A sensação é que estamos com o pé no atoleiro, sempre indagando e provocando o Estado a pensar políticas públicas direcionadas para as artes.
Com o intuito de responder e sanar questões inerentes aos nossos modos operantes de produzir, é possível perceber esses dilemas na história do teatro brasileiro, ao qual é retomada em entrevista concedida ao Sesc de São Paulo por Renato de Castro, um dos criadores do Teatro Oficina. Em meados de 1960, o teatro era de terça a domingo, acontecendo 2 sessões no sábado e 2 no domingo. Hoje é de sexta a domingo. No período, eram apenas 7 companhias. Agora, são dezenas de grupos e coletivos e artistas. Por um lado, segundo alguns, essa questão relaciona-se à ideia dos incentivos. Por outro lado, temos um público acostumado a não pagar, a ter algo gratuito, pois os artistas se habituaram a administrar o dinheiro do Estado. A importância na discussão sobre a cultura como objeto de política pública está atrelada a 2 aspectos fundamentais. O primeiro, o que é afinal relevante a discutir? O segundo, quais são as qualificações necessárias ou ao menos desejáveis de quem se espera envolver nessa discussão. Para Duran, tal consenso deriva da existência de pluralidade de interesses ativos na área cultural. Grupos, associações, organismos, revistas, fontes de financiamento, identidades e qualificações intelectuais, técnicas, estéticas, políticas e administrativas, em grau ainda difícil de imaginar no Brasil e para condições brasileiras. Com a Lei Rouanet, multiplicaram-se os centros culturais, adotando-se uma lógica atrelada à pronta entrega. A sensação é que estamos doutrinados, educados a entender política cultural por uma visão mais tecnicista, ao mesmo tempo em que essa visão emoldura o artista a entender o imperioso caminho desenvolvido pelas políticas públicas de cultura. Portanto, os conceitos de cultura e de política pública e cultural devem passar por uma larga compreensão, visto que a cultura não é apenas identidade ou patrimônio. Esse entendimento requer um diálogo, uma fala global que não esteja interligada apenas ao contexto entre municípios ou estados, mas uma visão de mundo, um lugar que deve ser visto pela ótica da cooperação. Para se conseguirem condições necessárias para os fins culturais, é necessário se criar definição de política cultural, mas não era uma lógica de cima para baixo. Formatada para que as pessoas se encaixassem, é necessário abrir um largo espaço para entender o lugar, pois precisamos encontrar soluções para criar os bens culturais. Isso exige uma extensa discussão de ideias, com práticas boas ou ruins, com reflexões de vetores fortes no campo da política cultural nacional. É imperioso que a cultura esteja no centro das políticas públicas, tendo como foco a vida pública, social e comunitária do país. Afinal, não é tudo cultura? No entanto, precisamos definir uma posição, visto que ela não ocupa o lugar que deveria ocupar. Por exemplo, quando se define um projeto industrial em determinado lugar, ele não é analisado ou feito com antecedente como preliminar do que significa servir as pessoas. Não é definido como ideia de cultura. O foco não é uma realidade, mas é o elemento da vida cotidiana e da vida pública. Por esse viés, cabe-nos ancorar o conceito de experiência e conhecimento pessoal que serve como cerne da cultura, com experiência como propaga o Walter Benjamin. Finalizo com o desejo de que possamos cartografar coletivamente essas experiências, pois o campo da produção e da gestão cultural em teatro, mesmo com os cursos de graduação em produção e gestão cultural e tantos outros de curta e longa duração espalhados pelo país, ainda não dão conta da dimensão estratégica nas artes, porque não podemos pensar a cultura como um apêndice no campo das políticas públicas e dos investimentos privados. Por isso, estudaremos e investigaremos ações que estão na esfera federal, estadual e municipal para tentarmos compreender algumas experiências de delimitações estratégicas usadas por grupos, agitadores culturais, empreendedores e outros. Em termos práticos, pensaremos em políticas e estratégias de formação que promova, simultaneamente, a viabilidade econômica e a gestão democrática da gestão e produção em teatro.